Nos últimos dias, uma discussão econômica ganhou destaque. A ideia de que, se os consumidores deixarem de comprar produtos que estão muito caros, os preços tenderão a cair. Essa afirmação levanta uma questão fundamental sobre como os preços são formados e até que ponto as decisões individuais podem influenciar o mercado. De fato, o aumento dos preços afeta diretamente a população, principalmente as camadas mais pobres, que destinam a maior parte da renda a itens essenciais como alimentos, transporte e moradia. Quando os preços sobem rapidamente, o poder de compra dessas famílias é reduzido, tornando a vida cotidiana mais difícil e limitando o acesso a bens e serviços. Mas será que simplesmente deixar de comprar certos produtos pode realmente fazer os preços caírem? Ou existem outros fatores econômicos mais determinantes? Para entender essa questão, é essencial explorar como os preços são formados, quais fatores influenciam a inflação e quais estratégias podem ser utilizadas para amenizar os impactos da alta de preços. Para entender se deixar de comprar pode realmente impactar os preços, é necessário compreender como eles são formados. A economia funciona com base na lei da oferta e demanda. Quando a demanda por um produto é alta e a oferta é limitada, o preço tende a subir. Por outro lado, se a demanda cai ou a oferta aumenta, os preços podem cair. Além disso, outros fatores influenciam a precificação. O custo de produção, por exemplo, tem um peso significativo. Se matérias-primas, mão de obra e transporte ficam mais caros, os produtos finais também se tornam mais caros. Impostos, tarifas e variações cambiais também afetam diretamente o preço de bens e serviços, principalmente em países que importam grande parte de seus produtos. Um exemplo recente é o café, que teve um aumento expressivo nos últimos anos devido a problemas climáticos que reduziram a produção. Mesmo que algumas pessoas deixem de comprar, o preço não cairá imediatamente, pois os custos de produção continuam elevados. Portanto, o preço de um produto não depende apenas do comportamento do consumidor, mas de uma série de fatores econômicos. A ideia de que deixar de comprar pode reduzir os preços tem fundamento na teoria da oferta e demanda. Se um grande número de consumidores parar de comprar determinado produto, a demanda diminuirá e os comerciantes poderão ser forçados a reduzir os preços para atrair compradores. No entanto, esse efeito depende de vários fatores. Produtos essenciais, como arroz e feijão, dificilmente terão uma queda de preço significativa apenas porque algumas pessoas deixaram de comprá-los. Já produtos supérfluos, como itens de luxo, podem ter preços reduzidos mais rapidamente caso haja baixa procura. Outro ponto a considerar é o tempo necessário para que essa mudança aconteça. No caso de alimentos e combustíveis, os preços são mais influenciados por fatores externos, como safra agrícola, custos logísticos e variações do dólar, do que pelo simples comportamento do consumidor. Um exemplo prático foi a queda no preço dos combustíveis em 2023, quando houve uma redução na demanda global de petróleo. No Brasil, entretanto, a política de preços e a carga tributária também impactaram os valores nas bombas. Portanto, enquanto deixar de comprar pode influenciar os preços em certos casos, essa estratégia sozinha não é suficiente para resolver o problema da alta de preços. Diante da alta dos preços, adotar estratégias financeiras inteligentes pode ajudar a minimizar o impacto da inflação no dia a dia. Aqui estão algumas abordagens que podem ser eficazes. Planejamento financeiro. Criar um orçamento detalhado para entender onde o dinheiro está sendo gasto é essencial. Identificar gastos desnecessários e priorizar itens essenciais pode ajudar a evitar desperdícios. Por exemplo, anotar todas as despesas mensais e definir um limite para gastos supérfluos pode fazer uma grande diferença ao longo do tempo. Substituição de produtos. Em momentos de inflação alta, buscar alternativas mais baratas pode ser uma solução eficiente. Se o preço do café disparou, optar por chá ou marcas mais acessíveis pode aliviar o orçamento. O mesmo vale para carnes, que podem ser substituídas por ovos ou proteínas vegetais. Compras inteligentes. Pesquisar preços antes de comprar,
aproveitar promoções e comprar em atacado são estratégias que fazem diferença. Aplicativos como o Menor Preço Brasil permitem comparar valores de produtos em diversos estabelecimentos, ajudando a encontrar as melhores ofertas. Compra planejada. Evitar compras por impulso e optar por comprar produtos não perecíveis em períodos de promoção reduz os impactos da inflação. Por exemplo, comprar arroz e feijão em maior quantidade durante promoções pode garantir um preço menor por mais tempo. Uso de programas de cashback e descontos. Muitas redes varejistas oferecem cashback e programas de fidelidade que permitem economizar ao longo do tempo. Um exemplo é o uso de aplicativos como Ame Digital e Melius, que devolvem parte do valor gasto em compras. Produção própria. Dependendo da situação, produzir alguns itens em casa pode ser vantajoso. Quem tem espaço pode cultivar hortaliças, reduzindo gastos com alimentos básicos. Além disso, fazer pães e iogurtes caseiros pode representar uma economia significativa. Renda extra. Em tempos de inflação alta, buscar alternativas para complementar a renda, como trabalhos freelancer, venda de produtos artesanais ou revenda de roupas usadas, pode ajudar a equilibrar o orçamento. Essas estratégias não eliminam os efeitos da inflação, mas ajudam a reduzir seu impacto direto no bolso do consumidor. Como o governo e o setor privado podem ajudar? O enfrentamento da alta de preços exige ações não só por parte dos consumidores, mas também por políticas públicas e iniciativas do setor privado. O governo tem um papel crucial na regulação da inflação e na criação de mecanismos que protejam as classes mais vulneráveis. Uma das primeiras ferramentas que o governo pode usar para controlar a inflação é a política monetária. O Banco Central pode aumentar as taxas de juros para controlar a circulação de dinheiro na economia, o que ajuda a reduzir a demanda por bens e serviços e, consequentemente, os preços. No entanto, essa estratégia pode ter efeitos colaterais, como o aumento da inadimplência e a retração do crescimento econômico. Além disso, o governo pode adotar medidas fiscais, como a redução de impostos sobre itens essenciais, o que pode aliviar o custo de produtos como alimentos, combustíveis e medicamentos. Programas de subsídios temporários para famílias de baixa renda também podem ser uma forma de mitigar os impactos imediatos da inflação, garantindo que as pessoas possam continuar a acessar bens essenciais sem comprometer todo o seu orçamento. Do lado do setor privado, as empresas têm um papel importante na formação de preços justos. Algumas grandes redes de varejo podem adotar práticas mais transparentes em relação à formação de preços, evitando repasses abusivos e ajudando o consumidor a entender os custos envolvidos. Iniciativas como cooperativas de compra e feiras livres também são excelentes alternativas para consumidores que buscam preços mais baixos, já que permitem a compra direta do produtor, com menos intermediários. Além disso, o setor privado pode incentivar programas de fidelidade e descontos em grandes quantidades, como visto em muitos supermercados e lojas online. Essas iniciativas, quando bem executadas, podem aliviar a pressão dos preços altos sobre as famílias, tornando o consumo mais acessível para uma maior parte da população. Em meio à alta dos preços, é fundamental que as pessoas adotem estratégias financeiras inteligentes e bem planejadas para proteger seu poder de compra. Evitar compras por impulso, buscar alternativas mais baratas e aproveitar promoções são formas eficazes de enfrentar o aumento dos custos de vida. Contudo, é importante lembrar que, embora a ação individual seja essencial, também é necessário que o governo e as empresas assumam um papel ativo na criação de políticas que protejam os consumidores e promovam uma economia mais justa. Além das estratégias práticas de consumo, um fator essencial para enfrentar períodos de inflação é a mentalidade de prosperidade. Ter uma visão focada no crescimento financeiro e na evolução constante é uma forma poderosa de proteger o orçamento familiar, mesmo em tempos de crise. A mentalidade de prosperidade envolve ver as adversidades como oportunidades para aprender e prosperar, ao invés de ser limitado pelos desafios momentâneos. Quando as pessoas buscam não apenas sobreviver, mas prosperar,
elas se tornam mais capazes de se adaptar a mudanças econômicas e encontram formas criativas de melhorar sua situação financeira. Isso inclui investir em educação financeira, desenvolver novas habilidades, aumentar a renda e diversificar fontes de receita, o que torna as pessoas menos vulneráveis aos impactos da inflação. O objetivo não deve ser apenas sobreviver à crise, mas aprender a prosperar, adaptando-se às novas realidades econômicas com uma visão otimista e estratégica. Portanto, qual dessas estratégias você já aplica no seu dia a dia? O que pode ser ajustado para tornar suas finanças mais equilibradas frente aos desafios da inflação? A solução para esse cenário passa por um esforço conjunto entre cidadãos, empresas e governos, promovendo uma maior equidade na distribuição de recursos e garantindo que os mais afetados pela alta dos preços possam continuar a acessar o básico para uma vida digna, sempre com a mentalidade de prosperidade e crescimento.